Olá, pessoal. Na aula passada eu falei para vocês sobre a Revolução Inglesa. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Toma muito cuidado que nesse vídeo nós vamos falar de 4 revoluções, tá? Às vezes a gente pede algum relatório, alguma coisa, o aluno confunde Revolução Inglesa com francesa, com industrial, então separa bem. Na aula passada falamos sobre a Revolução Inglesa. Bom, Bom, na Revolução Inglesa, o que a gente observa? Oliver Cromwell ele expandiu muito na área marítima, né, depois da guerra com a Holanda. Ele conseguiu nessa guerra ganhar aí vários navios, mais de 200, que a Holanda era cargueira, né, transportava as mercadorias do Brasil para a Europa. Com isso, naquela época, o transporte era estrada de ferro, muito pouco, e mais marítimo. Com isso, a Inglaterra lançou-se na expansão, na expansão industrial, ou seja, Revolução Industrial. Então, por isso que a gente fala que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. A gente costuma dividir a Revolução Industrial em 3 fases, né? Começando a partir de 1750, em 3 fases. Primeira fase, 1750 a 1860. Isso é a primeira fase, só na Inglaterra. Só na Inglaterra. A segunda fase, de 1860 a 1900, aí teve vários países, né, que entram nessa Revolução Industrial. Grava bem esses nomes, viu, pessoal? Essas fases, essas datas. E de 1900 até o presente momento, terceira Revolução Industrial. Então isso quer dizer que a Revolução Industrial ela está acontecendo. Sim! Por exemplo, um motor a combustão que começou em 1871, que surgiu o primeiro, né, com Benz. O que a gente observa? O motor a combustão é usado até hoje. Você compra aí uma caminhonete do ano aí de 2021, motor a combustão. Então não mudou ainda. O motor continua a combustão, lógico que existe detalhe, acabamento, injeção eletrônica. Naquela época era de manual a alimentação do motor. Tá? Agora sim, a partir daí de 2025 em diante, a gente já está, já muitas fábricas já não vai mais produzir motor a combustão, por causa de poluição, etc. Então vamos falar da primeira fase. Por que a Inglaterra destaca na primeira fase? Por causa de Oliver Cromwell. Né? Ele tinha vários navios, a Inglaterra passou, era uma ilha, então de todos os lados que você chegasse na Inglaterra era uma ilha, então favorecia muito o comércio marítimo. Né? E a Inglaterra também começa a conquistar colônias em diferentes lugares e construir lá a estrada de ferro. Gente, a estrada de ferro é um transporte muito barato. Né? Aí você me pergunta, então por que essa estrada de ferro, por ser tão barata, ela não vem para o Brasil? É porque as montadoras de caminhões, a Iveco, Volvo, Scania, aqui no Brasil, Mercedes, Ford, joga pesado em cima do governo e o governo tem medo de ceder. Né? Mas a maioria dos países é estrada de ferro, né? Igual o Japão, por exemplo, não tem esse negócio lá não. No Brasil, infelizmente, há esse medo, né, da pressão das empresas. Então, a estrada de ferro é barata, é um transporte barato. Por exemplo, só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa. Ela vai levar uma mercadoria daqui a Brasília, ela vai pagar de frete, cerca de 2.200 daqui a Brasília. Né? Um caminhão, um caminhão que leva aí 17 mil quilos, tá? 2.200. Então veja, na estrada de ferro, você ia daqui a Brasília, você leva quantos caminhões de mercadoria? Então a mercadoria, em vez de 2.200, podia cair para 100 reais, 50 reais, porque é muitas mercadorias que o trem de ferro leva. Então ficaria muito barato. Então por isso que você pergunta, gente, por que o leite é tão caro? Por que o arroz é tão caro? Porque tem ali você que paga o transporte. É você que está pagando o transporte, né? Fora os impostos. Então, construiu-se essas estradas de ferro, levava as mercadorias até o litoral, de lá era embarcado em navios e levado para a Inglaterra. Né? A Inglaterra destaca nessa Revolução Industrial, né, por ser pioneira em 1750, e aí qual que era a força motriz dessas máquinas? Nada mais é do que o vapor, né, o vento. Né? Então usava-se o vento. Né? Eles não tinham, só na segunda fase que começa a usar o petróleo.
Tá? Então eles não usavam o petróleo aqui. Usavam, mas não assim como a gente conhece hoje. Né? O petróleo era usado para iluminar lugares. E o que a gente observa? Nessa primeira fase, você chegava na Inglaterra, você via aqueles monte de chaminé. À tarde, as casas estavam tudo preta de carvão. Né? E a gente falava, a indústria, muitas pessoas morriam, né, com doença respiratória, por isso que favoreceu muito a tuberculose, né, que foi o mal do século, que a gente estuda muito em literatura, justamente porque favorecia o ar poluído, você inalava aquela poeira carbônica, de gás carbônico, lógico que você ia ter problema de pulmão. A Inglaterra, então, ela produzia tecido. Né? Então, a grande produção nessa primeira fase é tecido. Né? Então, ela comprava mercadorias, matéria-prima barata e vendia caro. Então, isso aí para ela faz ela destacar muito no mercado. Né? E produtos que ela praticamente produtos que talvez ela rejeitava lá na Europa, mandava para o Brasil. Então veja só, o Brasil fornecia matéria-prima, o Brasil para a Inglaterra, através de Portugal. Além de vender matéria-prima barata, o Brasil comprava as mercadorias estragadas, mercadorias fracas. E mesmo assim a Inglaterra então tinha um mercado garantido. Por isso que ela sempre esteve do lado de Portugal, na época que o Brasil colônia, né, porque nesse momento o Brasil é colônia, porque ela ganhava. Né, ela ganhava. E a Inglaterra tinha acesso livre no mercado, nos portos brasileiros, justamente por essa questão. Pessoal, eu vou parar por aqui. Na outra aula eu falo das outras duas fases. Ok? Abraços.